Bom dia, muito bom dia! Sejam bem-vindos à nossa live meditação de hoje. Hoje a gente vai estar falando como ter um 2025 extraordinário. Então, fiquem aqui que a gente vai trazer aqui várias dicas de como a gente pode realmente modificar e ter um 2025 extraordinário. Bom dia para quem está aqui no Instagram, bom dia para quem está aqui no Insight Timer. Sejam muito bem-vindos. Toda quarta-feira, 7h30 da manhã, Brasil, a gente tá ao vivo, 10h30 aqui de Portugal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta, e ajudo as pessoas a terem mais autonomia emocional e saber gerir melhor as suas emoções. Então, vamos hoje trazer esse assunto de como ter um 2025 extraordinário. É importante que a gente perceba que cada ano que entra, a gente faz aqui algumas promessas para nós mesmas, né? A gente começa a idealizar algumas coisas, a gente também se promete que eu quero que esse vai ser o meu ano. Então, todos nós já passamos por isso. Todos nós já colocamos essas ideias, né, na nossa cabeça de que eu quero que seja o grande ano, né? A gente fala isso, a gente quer que seja o nosso ano. Só que o que acontece? Mesmo que a gente queira isto, raramente isso acontece. E por quê? Porque a gente esquece de ser disciplinada nas nossas ações, tá? Muitas vezes, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu vou estar fazendo um workshop de planejamento e execução para 2025 com um método validado, que a gente vai fazer esse planejamento, tá? Passo a passo, que a gente vai ver o que é importante e cerebralmente a gente tem que ver. Bom dia, Rose! A gente vai ver o que o cérebro entende. Então, o nosso cérebro, gente, ele precisa entender o que a gente ganha com aquilo. Então, por exemplo, se para 2025 eu quero fazer mais atividade física, por exemplo, é um objetivo que eu tenho para a minha saúde e bem-estar. Eu quero fazer mais atividade física. Ok, só que não adianta tu dizer pro teu cérebro que tu quer fazer mais atividade física. Tu precisa mostrar pro teu cérebro o que tu vai ganhar fazendo mais atividade física, tá? Provavelmente tu vai ganhar o quê? Talvez autoestima, né? Tu vai te sentir melhor, tu vai ganhar mais disposição. Então, quando o teu cérebro entender o que tu ganha, aí sim aquilo vai começar a fazer parte da tua rotina. Só que também não adianta só isto. Na hora da execução, tá? E é uma coisa que eu vou trazer hoje passo a passo no workshop. A gente também vai precisar o quê? Fracionar isto. Por quê? Eu quero fazer mais atividade física. Porque eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos, tá? Quero emagrecer 5 quilos. Só que vamos fracionar isto. Porque 5 quilos naquele momento, a informação para o teu cérebro parece que é muita coisa. Dependendo, né, cada pessoa. Mas 5 quilos é muita coisa. Lu, eu não tô conseguindo emagrecer 1 quilo, então como é que eu vou emagrecer 5 quilos? Aí, tu dá aquela informação pro teu cérebro e ele entende que aquilo é praticamente impossível de acontecer. Então, o que precisa? Precisa fracionar. Porque daí, se tu fraciona aquele determinado objetivo em ano, meses, semanas, dias, o cérebro vai entender que aquilo não é tão difícil e tão custoso. E aí tu vai conseguir realmente executar. Porque a grande questão é que a gente não consegue executar por várias questões. Pode ser por procrastinação, pode ser porque isso é demais para minha cabeça, é muita coisa, tá? Eu não consigo. Para algumas pessoas se torna até mesmo
um objetivo irreal, né? Com muita... por exemplo, vamos supor que você ganhe hoje 10 mil reais e tu bota que tu quer ganhar 300 mil reais no mês, de um ano para o outro. Óbvio que isso não vai acontecer. Tem que ser algo de progressão. E é aí que normalmente a gente se perde, porque a gente acha, isso aqui eu quero, mas não é real. Não é real. E eu não tô dizendo também que a gente não tenha que sonhar grande, tá? Uma das questões, sabe que eu tenho feito essa sessão estratégica com algumas mentoradas individual e hoje eu vou fazer coletivo nesse workshop, né? Se você ainda quiser participar do workshop, vai lá no link da bio que ainda dá para se inscrever, tá? Então, esse workshop eu vou trazer a parte do planejamento, a parte de distribuição, né? Como eu tô falando de fracionar as metas, e depois vai ter a parte de execução. Agora, o que acaba acontecendo? Normalmente, a gente já coloca uma ideia nos nossos sonhos muito pequena. Ou a gente cria uma expectativa completamente real, como eu falei. Eu ganho 10 mil, eu quero botar que eu vou ganhar 300 mil no outro ano, no outro mês. Não existe isso, tá? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que encontrar, porque às vezes é um disparate muito grande. A gente já sonha pequeno, certo? Porque normalmente é a realidade. E aí, se tu olha para essa realidade, tu não consegue sonhar e ter ambições maiores, mas também não dá para ser tão irreal, de 10 mil passar para 300 mil assim, só porque virou o ano e mudou, tá? Por isso que eu tô dizendo, quando a gente planeja, eu sei o que eu quero, depois eu consigo distribuir dentro daquelas frações que eu tava falando. Tu tá dizendo o que pro teu cérebro? Calma, tu vai conseguir. Agora, quando a gente só vê aquele objetivo lá, sem conseguir ver mais ou menos como é que ele vai ser desenhado, como é que estão as ações, né, naquele momento que eu possa fazer, eu não vou conseguir realmente sentir que aquilo é meu, que aquilo virá, tá? E uma coisa é certa, a gente precisa muito mesmo sentir que aquilo já é. E por que só visualizado? Tem um monte de pessoas que me dizem assim, Lu, mas eu tô visualizando e tal. E aí eu pergunto, mas tu tá conseguindo manifestar mesmo? Não, não tô. E por que só visualizar não funciona? Só visualizar não funciona porque você não tá colocando o sentimento, tá? E aí, pode pegar a lei da atração, Bob Proctor, enfim, tantas pessoas que falam, né? Até outros que falam mais do que só isso, Napoleão Hill ou vários escritores, eles vão dizer o quê? Que precisa sentir. Precisamos do sentimento, tá? E se você não sentir que aquilo já é seu, que aquilo é possível, Lu, mas eu sinto que os 300 mil reais por mês é possível para mim. Se tu sente, maravilha. Maravilha. Só que de uma realidade que tu não tem nem os 10 mil para 300 mil, dificilmente tu vai sentir que tu vai conseguir ganhar os 300 mil. Percebe? Então, o sentir é o mais importante, tá? Agora, tem uma questão aqui também que eu quero trazer para vocês. Cuidado, tá? E por isso que o planejamento é uma parte fundamental, porque se eu não tenho exatamente o que eu quero, e eu falei já que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas leve em consideração a questão de não ser uma proporção assim muito gigantesca, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Quando entra um ano, a gente faz lá, eu quero isso para esse ano, esse é o meu ano, eu vou conseguir fazer tal e tal coisa. Muita gente faz a sua lista de metas e tal, beleza.
Fez lá em dezembro ou em janeiro. Por isso que eu tô fazendo agora o workshop antes de nós entrarmos em janeiro. Porque a gente já vai ter que entrar com essa energia renovada, certo? Aí tá, mas tu faz o teu planejamento. Lá, de certa forma, tu fez o teu planejamento. O que acaba acontecendo? A maior parte das pessoas esquece o que quer. Coloca aqui pra mim se você já não esqueceu as coisas que você queria. Coloca aqui. Porque é isso que acontece normalmente. A gente esquece e aí tu não começa nem a distribuir, como eu falei, e nem a executar, porque tu não põe energia e ações para aquilo acontecer. E aí começa a esquecer. Aí olha o ciclo. Eu queria tal coisa, beleza. Aí eu esqueci, eu não fiz, eu não pratiquei, eu não fiz, não corri atrás do que eu tinha que fazer da minha parte. Porque assim, gente, o universo, se é para nós, ele vai trazer. Mas ele vai trazer se nós fizermos. Porque eu ficar sentada esperando que eu ganhe os 300 mil reais por mês, não vai acontecer. Nem os 10, nem 2 reais, né? Se eu não fizer alguma coisa. Então, o que acontece? Eu preciso ter as ações para aquilo. Só que isso vai depender da minha energia e também das minhas ações. Então, beleza. Fiz as ações. Sinto que isso é verdade. Limpei todas as minhas crenças limitantes, todos os meus medos. O universo traz? Traz. Acontece? Acontece. Ó, confirmou. Acontece. Agora, não fiz as ações. Eu só quero. Só planejei lá, como eu falei. Aí eu não fiz as ações. Eu não... Nem me lembro mais o que era. O que eu tô dizendo pro universo? Que isso não é importante. Que eu não sou merecedora. Que isso aí talvez eu nem quisesse mesmo. E aí eu esqueço o meu planejamento ou eu não faço como deveria ser. O que acontece depois? Eu me frustro. Eu venho pro ciclo do fracasso. Eu me sinto frustrada. E aí aqui, gente, muito cuidado com a frustração. Porque a frustração é um sentimento que normalmente depois a gente vai para comparação. Aí chega lá por junho, julho, tá? Que aqui é verão, né? E aí você vê, aí no Brasil é inverno, mas é igual, não importa. Você vê as pessoas viajando, as pessoas curtindo, e aí você pensa, poxa, todo mundo tá viajando, tá tirando férias, e eu tô aqui me ralando, fazendo o que tem que fazer. Então, cuidado, porque essa falta de planejamento e execução vai te levar para a frustração, que automaticamente te leva para uma comparação, e aí tu sente que tu não é bom o bastante. Então, a tua frequência, a tua energia que eu falava que era tão importante, baixa cada vez mais, tá? E tu entra para esse ciclo do fracasso. E aí tu não consegue manifestar, tu não consegue realizar. Parece que todo mundo tá realizando, manifestando e tu não, certo? E aqui, gente, o que a gente precisa fazer para mudar esse ciclo do fracasso? Nós precisamos, a primeira coisa, tomar consciência, tá? Como eu falei, precisamos de um bom planejamento, uma distribuição e execução, como é o que eu vou ensinar hoje à noite no workshop, tá? Mente Mestre é o nome do workshop. Se você quiser, ainda dá tempo de se inscrever. Então, lá a gente vai fazer o planejamento, a distribuição, como é que vai funcionar. Maravilha. Depois, eu tenho que fazer as ações, tá? E aí depende de mim. Só que não depende só do que eu faço, depende da minha energia. Agora, pensa comigo, se você tá nesse ciclo do fracasso, vibrando, eu não sou boa o bastante, tô me sentindo frustrada, tô me sentindo decepcionada, às vezes até com a gente mesmo, como é que tu vai ter energia para isso? Não tem energia, tá? Então, muito cuidado aqui. Uma outra coisa aqui que é fundamental, eu tenho que tomar consciência disto,
do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo. Depois, eu preciso ressignificar isto, tá? E por que que eu tô dizendo que muitas vezes a gente não consegue os resultados? Porque eu me dou conta, por exemplo, que eu tô aqui frustrada, que eu tô me comparando. Beleza, mas não adianta eu ficar aqui. Eu tenho que ressignificar. E ressignificar nesse caso é o quê? Peraí, tá certo esses meus pensamentos de eu estar me comparando? Eu conheço a realidade dessa pessoa que eu tô me comparando? Tem sentido isto? Então eu preciso fazer uma ressignificação. E depois eu preciso fazer um reposicionamento, que é a mudança de comportamento, como eu falo, tá? Que daí é a parte da atitude, de ação, de que realmente eu preciso fazer. Então, pra gente sair desse ciclo do fracasso, que é onde eu não me sinto boa, eu me sinto frustrada, entra ano e sai ano, eu digo, esse ano é o meu ano, esse ano vai. E aí chega no final do ano, gente, eu tenho feito sessões de mentorias com muitas mentoradas, e aí a primeira coisa que eu pergunto é, que nota que tu daria para o teu 2024? E a maioria me disse 7, 6, 5, raramente alguém me disse 10. E sabe por que é tão difícil a gente dizer 10? Porque a gente já tem uma sensação muito interna, tá? Que sempre tá faltando alguma coisa. Ou até, teve gente que já me disse assim, eu não vou dar 10 porque eu acho que sempre pode melhorar. E sim, sempre pode melhorar. Mas eu preciso olhar para o meu ano, e aqui tá o grande segredo, tá? De toda essa live, como ter um 2025 extraordinário. Apesar de várias coisas que eu já trouxe, o grande segredo tá no quê? Independente do que acontecer no meu ano, 2024, 2025, 2026, não importa, não são as coisas que acontecem, é como eu reajo a tudo que acontece ou a tudo que não acontece. Por exemplo, agora há pouco eu estava fazendo uma mentoria e ela me disse assim, faltou mais desenvolver o meu lado profissional, ela disse, né? Eu acho que ela deu 7 ou 8, não recordo. Então, aí eu perguntei, por que é 7 ou 8? Porque faltou desenvolver mais o meu lado profissional. Aí eu digo assim, independente do que acontece, não é o que acontece que vai dar a nota do meu ano. É como eu escolho reagir a tudo que acontece, tá? E aí, obviamente, eu vou ter que recalcular a rota, isso também eu falo sempre no planejamento lá do workshop. Todo final do mês eu tenho que recalcular a rota. Porque quando eu recalculo a rota, eu vejo que nesse mês, talvez, eu não consegui desenvolver tudo que eu gostaria. Mas eu posso no mês que vem fazer mais, ser mais, sentir mais. E até isso eu preciso anotar, gente. Que eu preciso sentir mais, que eu preciso estar mais presente, talvez, que eu preciso fazer mais pausas. Eu não sei, cada caso é um caso. Por isso que hoje a gente vai fazer ao vivo, né? Então, bom dia, Fátima, bem-vinda. Quando a gente faz esse recalcular a rota, eu não vou passar o meu ciclo do fracasso e levar um ano inteiro me arrastando. E aí, quando chega lá em novembro, dezembro, eu só lamento que foi um ano 6, 7. Por quê? Porque eu recalculei. Porque eu coloquei... Gente, aqui no meu... Já tá aqui, ó. Olha só. O meu 31 de janeiro já tá aqui, ó. Revisão. Revisão. Tá? Tem um outro curso aqui junto que eu vou fazer no final de janeiro também, né? Então, já tá. Por quê? Porque no final de cada mês eu tenho que fazer essa revisão. Porque se eu não reviso, se eu não vejo se tudo aquilo que eu me propus, o que vai acontecer? Simplesmente
é o vida Zeca Pagodinho, como eu digo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não funciona para o universo. Vida Zeca Pagodinho não funciona para o universo. Cuidado, tá? Por quê? Porque se eu não digo para o universo o que eu quero, o que é importante para mim, como eu quero sentir, universo, criador, como você quiser chamar, não vai acontecer. Porque você não está colocando energia ali, tá? Então é muito importante que a gente tenha um bom planejamento, que a gente tenha uma boa distribuição, tá? Tô mostrando aqui para vocês já, eu tô fazendo aqui o meu mensal, né? No workshop eu vou dar um planner anual, tá? Depois mensal e diário. E também novos hábitos, vou dar um PDF com novos hábitos, tá? Por quê? Porque aí que tá, o grande problema da cabeça é o quê? Eu achar que, porque eu quero colocar um novo hábito. Gente, se você não faz como se fosse mesmo um checklist, aquilo não vai virar um novo hábito, porque o cérebro precisa de repetição. O nosso cérebro, ele vai aprender por repetição. Então, eu tenho que botar ali no checklist, eu sempre falo, dou esse exemplo, porque eu tive que fazer isso para comer frutas. Eu não comia frutas, tá? Até chegar em Portugal, eu tinha uma alimentação horrorosa. E eu não comia frutas. E aí, eu não gostava de fruta. Hoje eu adoro. Mas eu não gostava por quê? Porque eu não comia. Só que para eu ter esse hábito, eu tive que escrever e todos os dias eu tinha que dar um check ali que eu tinha comido 2 ou 3 frutas, que era o meu objetivo. Hoje, eu não preciso mais disso. Hoje eu como por prazer. Mas naquela época eu precisei ensinar para o meu cérebro a criar esse novo hábito. Então, muito cuidado, porque a gente pensa que, é porque eu quero isso, pronto, vai acontecer. Olha o ciclo do fracasso. Você vai entrar e viver mais um ano ainda achando que, e aí a culpa é do governo, a culpa é da economia, é disso. Não, a culpa é porque você, na verdade, não colocou sua melhor energia. Então, não terceirize os seus sonhos. Não terceirize as suas metas. Porque se você fizer isso, eu vou dizer o grande problema e risco. Você está perdendo a sua vida. Porque tem um monte de gente que eu conheço que diz assim, quando eu me aposentar, quando eu estiver de férias. Gente, o quando eu me aposentar, quando eu estiver de férias, não é assim. Todo o meu santo dia, seja de 2024, 2025, 2026, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bem vivido. Porque a gente não sabe se a gente vai estar aqui quando a gente está planejando as férias. A gente não sabe se a gente vai estar aqui quando a gente se aposentar. Então, hoje é o melhor dia. Sempre, independente de que dia seja hoje, tá? E para esse dia ser o melhor hoje, eu preciso o quê? Preciso colocar a minha melhor energia, a minha melhor ação para que as coisas aconteçam. Porque senão, não vai acontecer. Certo? Então, é aqui que a gente precisa estar constantemente agindo, trabalhando, atuando, colocando a nossa melhor energia e o nosso melhor sentimento, tá? Nesse workshop hoje, eu vou estar falando exatamente um passo a passo, uma metodologia validada de como a gente pode fazer isso, certo? Por isso que eu tô lançando esse workshop. Se você quiser aprender como sair disso, vem, ainda dá tempo, tá bom? Aqui no Instagram o link tá na bio. Vocês que estão aqui no Insight Timer, pode me chamar. E também tem um outro convite, tá? Toda segunda, quarta e sexta eu envio áudios gratuitamente de reflexão. Hoje eu falei sobre aceitação, que é uma das coisas que a gente tem que estar muito clara na nossa cabeça, né? De aceitar as coisas que a gente não pode mudar, mas aceitar que a gente também pode mudar muita coisa, tá? E como que a gente pode fazer isso, certo?
Vou convidar vocês para uma breve meditação. Quem puder, por favor, tá? Fecha os seus olhos, fica numa postura confortável. E eu já vou pedir aqui alguns downloads para o Criador, para a gente abrir esse espaço para manifestarmos, tá? O nosso 2025, certo? Então, quem puder, fecha os seus olhos, respira lento e profundo, deixa o ar entrar e sair livre. Conecta com o seu coração, imagina uma luz branca dourada no seu peito e essa luz cresce, vai se expandindo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de permissão e que é possível, seguro e permitido nós nos permitirmos sonharmos grande, realizarmos e manifestarmos o que nós quisermos, termos, sermos e fazermos tudo o que nós queremos, sem medo, sem limitação, sem restrição, para o bem maior. Respira lento e profundo, deixa o ar entrar e sair livre. Sente agora uma luz verde entrando pelo topo da tua cabeça e ela vai vibrando nas tuas células, chakras, DNA, trazendo esta nova configuração. Respira. E eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós todas as nossas crenças de limitação, que nos dão medo, que nos dão qualquer impedimento para realizar os nossos sonhos. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo. Sente lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. Agora eu peço ainda para o Criador, Criadora de tudo que coloque em nós a definição mais elevada de clareza e que é possível, seguro e permitido nós termos clareza no que nós queremos, como fazermos e principalmente já sentirmos isto na nossa vida como realidade, porque nós merecemos, porque é nosso direito e é certo para nós. Respira lento e profundo, imagina mais uma vez a luz verde entrando pelo topo da tua cabeça, passando por todos os teus corpos, chakras, células. Está feito? Está feito. Está feito. Respira lento e profundo. E quando quiser vai voltando lentamente, abrindo seus olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Insight Timer. E eu tava fazendo convite, né, para o meu grupo VIP, tá? Para minha comunidade, se você quiser receber esses áudios gratuitamente, saber em primeira mão sobre tudo que eu trago, tá no link da bio aqui no Insight Timer. Me acha lá, Lu Ativamente, e entra para minha comunidade, que eu trago muito conteúdo, inclusive gratuito, tá? Tá todo mundo bem? Gente, amanhã nós temos live aqui no Instagram com Ho'oponopono e Amor. Ótimo, a Rina colocou aqui, estou mais calma e em paz. Gente, vocês estão vendo que pequenas ações, olha só, a gente levou o quê? 2, 3 minutos para fazer uma respiração, essa meditação, pedir esses downloads para o Criador e a gente já se transforma. Então, por que eu vou ficar nesse ciclo do fracasso, andando na rodinha do hamster, como eu digo para as minhas mentoradas, sai da rodinha do hamster, né? Nessa questão repetitiva, se a gente pode fazer muitas coisas durante o nosso dia para melhorar. Tem muitas técnicas, é isso que eu ensino, né? São essas técnicas de controle mental que dão uma transformação
no nosso corpo, na nossa vida, nas nossas manifestações, tá? Então, se você realmente quiser ter um 2025 extraordinário, tem como, existe método certo, existe mentalidade certa para isso, tá bom? Estou aqui sempre para ajudar vocês. Gratidão pela nossa conexão aqui no Insight Timer, aqui no Instagram. Um beijo e até a próxima.